coragem de ser imperfeito. Capítulo 1. Escassez. Por dentro da cultura de não ser bom o bastante. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito da escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Nós queremos viver com ousadia. Durante uma de minhas palestras, uma mulher da plateia comentou: "As crianças de hoje se acham muito especiais. O que está transformando tantas pessoas em narcisistas?" Sinto certa tristeza quando vejo como o termo narcisismo vem sendo usado. O Facebook é tão narcisista. Por que as pessoas acham que elas estão fazendo é tão importante? As crianças são tão narcisistas. Sempre eu. Meu chefe é narcisista demais, ele se acha melhor do que todo mundo e está sempre rebaixando os outros. E enquanto os leigos usam narcisismo como um diagnóstico que serve para tudo, desde a arrogância até o comportamento rude, os pesquisadores e profissionais ligados à saúde física e mental estão testando a elasticidade do conhecimento de todas as formas imagináveis. Recentemente, um grupo de pesquisadores fez uma análise em 3 décadas de canções que chegaram ao topo das paradas do sucesso. Eles registraram uma tendência estatística significativa para o narcisismo e a hostilidade na música popular. Em consonância com a hipótese, encontraram uma diminuição expressiva do uso de nós e nosso, e o aumento do uso do eu e meu. Os pesquisadores também relataram um declínio das palavras relacionadas à solidariedade e emoções positivas, e um aumento das palavras relacionadas à ira e comportamentos antissociais, como ódio e matar. 2 pesquisadores da equipe, Jan Twenge e Kate Campbell, autores do livro The Narcissism Epidemic, a epidemia do narcisismo, argumentaram que a incidência do transtorno de personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. A fonte da escassez. A escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação, e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha da nossa identidade coletiva, mas há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos 10 anos, testemunhei grandes mudanças no Zeitgeist do meu país. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados e as reconheci nos rostos das pessoas que encontrei, entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro, por várias guerras, recessões, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos em escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tanta força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. O tema do narcisismo penetrou tanto na consciência social que a maioria das pessoas o associa corretamente a um padrão de comportamento que inclui ideias de grandeza, uma necessidade gritante de admiração e falta de empatia. O que quase ninguém compreende é que todo o nível de gravidade nesse diagnóstico está determinado pelo medo da humilhação, o que significa que não consertamos o narcisismo de alguém, colocando a pessoa no lugar dela,
e lembrando-a de suas imperfeições e de sua mediocridade. A humilhação está mais para a causa desses comportamentos do que para sua cura. Analisando o narcisismo pelas lentes da vulnerabilidade. Diagnosticar e rotular pessoas cujas batalhas são mais contextuais ou adquiridas do que genéticas ou orgânicas é, com frequência, bem mais prejudicial do que útil para a cura e a mudança. Catalogar o problema colocando foco em quem as pessoas são, em vez de nas escolhas que elas estão fazendo, deixa todo mundo isento. Que pena! Eu sou assim. Como acredito que devemos responsabilizar as pessoas por seus comportamentos, não estou falando aqui de culpar o sistema, mas de entender as causas para que seja possível lidar com os problemas. Costuma ser útil identificar modelos de comportamento e entender o que eles podem indicar, mas isso é bem diferente de ser definido por um diagnóstico, algo que, como mostra a minha pesquisa, geralmente aumenta o medo da vergonha e impede as pessoas de procurarem ajuda. Precisamos compreender essas tendências e influências comportamentais, mas considero mais proveitoso e até mais transformador em muitos casos examinar os modelos de comportamento pelas lentes da vulnerabilidade. Por exemplo, quando analiso o narcisismo sob esse ponto de vista, enxergo o medo da humilhação e de ser alguém comum. Identifico o receio de nunca se sentir bom o bastante para ser notado, amado, aceito ou para perseguir um objetivo. Algumas vezes, o simples ato de humanizar problemas lança uma luz importante sobre eles, luz que muitas vezes se apaga no minuto em que o rótulo estigmatizante lhe é lançado. Essa nova definição de narcisismo traz muita clareza e ilumina tanto a fonte do problema quanto suas possíveis soluções. Consigo ver com nitidez como e por que cada vez mais pessoas se esforçam para tentar acreditar que são suficientemente boas. Percebo uma mensagem subliminar por todos os lugares dizendo que uma vida comum é uma vida sem sentido. E noto como as crianças que crescem num ambiente de reality shows, cultos à celebridade, mídia social, sem controle, podem observar essa mensagem e desenvolver uma visão de mundo completamente distorcida. O meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem minhas postagens no Facebook ou no Instagram. Pelo fato de sermos todos suscetíveis à propaganda de massa que deflagra tais comportamentos, essa nova lente de observação remove a oposição, nós versus aqueles malditos narcisistas. A vontade de acreditar que o que estamos fazendo tem importância é facilmente confundida com o estímulo para sermos extraordinários. É sedutor usar o parâmetro do culto à celebridade para medir a significância ou insignificância de nossas vidas. As ideias de grandeza e a necessidade de admiração parecem um bálsamo para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados. Sim, esses pensamentos e comportamentos, no final, causam mais dor e levam mais isolamento. Porém, quando estamos sofrendo e o amor e os relacionamentos estão pesando na balança, nós nos agarramos àquilo que parece nos oferecer maior proteção. Certamente, existem situações em que um diagnóstico pode ser necessário para que o tratamento correto seja encontrado, mas todo mundo também pode ser beneficiado pela abordagem dos conflitos através das lentes da vulnerabilidade. Sempre é possível aprender alguma coisa quando consideramos as questões a seguir. Primeiro, quais são as mensagens e as expectativas que definem a sociedade em que vivemos? Como a cultura social influencia nossos comportamentos? Segundo, de que maneira as dificuldades que enfrentamos produzem comportamento cujo objetivo principal é nos proteger? E terceiro, como os nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um forte sentido de valorização?
Voltando à problemática anterior, sobre estarmos ou não cercados de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, acredito que exista uma poderosa influência social em ação agora mesmo e que o medo de ser comum faça parte dela. Mas tenho certeza de que a resposta está em uma camada mais profunda para encontrar a fonte. Para encontrar a fonte, devemos passar longe da linguagem abusiva e estigmatizante. Se ampliarmos a expectativa, a visão muda, sem perder de vista os problemas que viemos discutindo. Podemos enxergá-los como parte de um quadro maior. Isso nos permite identificar perfeitamente a maior influência cultural da nossa época. O contexto capaz de explicar o que todos identificam como uma epidemia de narcisismo. Além disso, ele também proporciona uma visão panorâmica das ideologias, dos comportamentos e dos sentimentos que estão transformando lentamente quem nós somos e a maneira como vivemos, nos relacionamentos, trabalhos, lideranças, como cuidamos dos filhos, como governamos, ensinamos e nos conectamos uns com os outros. Esse contexto a que me refiro é a nossa cultura de escassez. Escassez, o problema de nunca ser bom o bastante. Um aspecto crucial do meu trabalho é encontrar uma linguagem que expresse com precisão os dados obtidos e também seja profundamente compreendida pelos participantes da pesquisa. Quando as pessoas ouvem ou leem a frase nunca ser o bastante, levam apenas alguns segundos para começarem a preencher as lacunas. Primeiro, nunca ser bom o bastante. Segundo, nunca ser perfeito o bastante. Terceiro, nunca ser magro o bastante. Quarto, nunca ser poderoso o bastante. Quinto, nunca ser bem-sucedido o bastante. Sexto, nunca ser inteligente o bastante. Sétimo, nunca ser correto o bastante. Oito, nunca ser seguro o bastante. 9. Nunca ser extraordinário o bastante. Uma das minhas autoras favoritas sobre escassez é Lynne Twist, ativista global e arrecadadora de fundos sociais. Em seu livro The Soul of Money, A Alma do Dinheiro, ela se refere à escassez como a grande mentira. Lynne escreve: para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, ainda na cama, é: não dormi o suficiente. O seguinte é: não tenho tempo suficiente. Esse pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta de sua presença ou examiná-lo. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou em grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. É quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos ou não fizemos naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertamos para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e das nossas interações com a vida. A escassez, portanto, é o problema de nunca ser ou ter o bastante. Ela triunfa em uma sociedade onde todos são hiperconscientes da falta. Tudo, de segurança e amor, até dinheiros e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou falta. Gastamos uma enormidade de tempo calculando quanto temos, não temos, queremos ou poderemos ter. E quando todos os outros têm, precisam e querem ter. O que torna essa avaliação constante tão desaladora é que, quase sempre, comparamos nossa vida, nosso casamento, nossa família e o nosso trabalho com a visão de perfeição inatingível propagada pela mídia. Ou então comparamos
nossa realidade com a visão ficcional de quanto alguém próximo de nós já conquistou. A nostalgia do passado também é uma forma perigosa de comparação. Repare, com frequência você compara sua vida atual com uma lembrança de bem-estar que a nostalgia editou em sua mente, mas que nunca existiu de verdade. Lembre-se de quando... bons tempos. A fonte da escassez. A escassez não se instala numa cultura da noite para o dia. O sentimento de falta e privação floresce em sociedades com tendência à vergonha e à humilhação, e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. Quando menciono uma cultura com tendência à vergonha, não quero dizer que tenhamos vergonha da nossa identidade coletiva, mas há muitos entre nós sofrendo com a questão da desvalorização que vem modelando a sociedade. Nos últimos 10 anos, testemunhei grandes mudanças no zeitgeist do meu país. Identifiquei essas transformações por meio da coleta de dados e as reconheci nos rostos das pessoas que encontrei, entrevistei e com quem conversei. O mundo nunca esteve numa situação tranquila, mas a década passada foi tão traumática para um grande número de pessoas que isso chegou a causar mudanças em nossa sociedade. Passamos pelo 11 de setembro, por várias guerras, recessões, desastres naturais de enormes proporções e pelo aumento da violência gratuita e dos assassinatos em escolas. Testemunhamos acontecimentos que vêm dilacerando nossa sensação de segurança com tanta força que nós os vivenciamos como traumas pessoais, mesmo sem estarmos envolvidos neles de forma direta. E quando se trata do número impressionante de desempregados e subempregados em diversas partes do mundo, é como se todos tivéssemos sido diretamente afetados ou fôssemos próximos de alguém que passou ou esteja passando por isso. A preocupação com a escassez é a versão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Ela surge depois que tivemos no limite por muito tempo e, em vez de nos unirmos para resolver o problema, o que requer vulnerabilidade, ficamos zangados e assustados. Não é apenas a sociedade mais ampla que está sofrendo. Encontrei as mesmas dinâmicas de isolamento e raiva nas micro-sociedades da família, do trabalho, da escola e da comunidade. E todas elas compartilham a mesma forma de vergonha, comparação e desmotivação. A escassez encontra terreno fértil nessas condições e as perpetua, até que uma massa crítica de pessoas começa a fazer escolhas diferentes e a remodelar os contextos menores a que pertencem. Um modo de pensar sobre os 3 componentes da fórmula da escassez e a maneira como eles influenciam a sociedade é refletir sobre as questões a seguir. Enquanto estiver lendo as perguntas, tenha em mente todos os ambientes ou sistemas sociais dos quais você faz parte, seja uma sala de aula, em família, na comunidade ou talvez em sua própria equipe de trabalho. Número 1. A vergonha. Medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar pessoas e mantê-la na linha? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagem abusiva são frequentes? E quanto ao favoritismo, o perfeccionismo é uma realidade? 2. Comparação. A competição saudável pode ser benéfica, mas há comparação e disputa a todo tempo, velada ou abertamente. A criatividade tem sido sufocada? As pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas por suas contribuições e talentos específicos? Há um modo ideal a ser ou um tipo de habilidade usado como medida de valor para todos? Número 3. Desmotivação. As pessoas estão com medo de correr riscos ou tentar coisas novas?
É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando? Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos? Quando vejo essas perguntas e penso sobre a nossa macrosociedade, a mídia e o panorama social, econômico e político, minhas respostas são sim, sim e sim. Quando penso na minha família, sei que essas são as questões exatas que meu marido e eu tentamos superar todos os dias. Uso a palavra superar porque desenvolver um relacionamento, criar uma família, implantar uma cultura organizacional, administrar uma escola ou promover uma comunidade religiosa de um jeito que seja fundamentalmente oposto às normas sociais, governada pela escassez, exige consciência, compromisso e muito trabalho. Todos os dias. A macrosociedade está sempre exercendo pressão sobre nós e, a não ser que tenhamos vontade de recuar e decidir lutar pelo que acreditamos, o estado permanente de escassez se torna o modus operandi. Somos convocados a viver com ousadia cada vez que fazemos escolhas que desafiam o ambiente social de escassez. O oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Na verdade, excesso e escassez são dois lados da mesma moeda. O oposto da escassez é o suficiente ou o que chamo de plenitude. E a sua essência é a vulnerabilidade. Enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou o bastante. Se você retornar aos 3 blocos de perguntas sobre escassez e se perguntar se desejaria ficar vulnerável em algum contexto definido por aqueles valores, a resposta para a maioria de nós é um sonoro não. Se você se perguntar se essas condições o levam a desenvolver o amor próprio e a autovalorização, a resposta é não, mais uma vez. Os elementos mais raros em uma sociedade da escassez são a disposição para assumir nossa vulnerabilidade e a capacidade de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Após realizar essa pesquisa durante 12 anos e observar o avanço do conceito de escassez, que passou a assolar nossas famílias, organizações e comunidades, chego à conclusão de que já estamos cansados de sentir medo. Todos queremos ser corajosos. Nós queremos viver com ousadia. Estamos fartos do discurso geral que insiste em perguntar constantemente o que devemos temer e a quem devemos culpar. No próximo capítulo, conversaremos sobre os mitos da vulnerabilidade que abastecem a escassez e sobre como a coragem começa a abrir caminho quando nos mostramos e nos permitimos ser vistos.